Mateus 18, versículo 6. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Em outras palavras, melhor que se matasse e fosse direto para o inferno. Ai do mundo, disse Jesus, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Olha bem como é que ele diz. Segundo o Senhor Jesus, os escândalos não podem ser evitados. E quando se fala de escândalos, são situações gritantes, são situações que acabam chamando a atenção pela proporção da gravidade daquele acontecimento. Por exemplo, no meio político, olha o escândalo da Lava Jato, não é assim que tratam? O escândalo da Lava Jato. E aí pegou ministros, deputados, senadores, ex-presidentes, e foi, mas quem foi que espalhou o escândalo para a população? Quem espalhou o escândalo? O escândalo aconteceu, certo? O escândalo aconteceu lá dentro. Mas quem foi que espalhou o acontecimento? A mídia. A mídia espalhou o acontecimento. A mídia espalhou nomes. Vazou a lista disso aqui, vazou a lista do Janot, vazou, e um monte de nomes, um monte de pessoas. Nomes de quem será investigado. Não tem nenhum culpado naqueles nomes ali. Naqueles nomes tem pessoas que serão investigadas. Muitas daquelas pessoas que têm os nomes ali vão investigar e não vão achar nada. Como tem nomes ali que vão achar no meio da investigação. Só que, no momento em que o nome é divulgado, a pessoa já foi escrachada publicamente, seja culpada ou não, para o público, para o povo, ela já é culpada. E quando a investigação não der em nada, nenhuma mídia, nenhum repórter vai dizer que não tinha nada contra aquele nome. E o nome daquela pessoa ficou sujo. Não sujo com a justiça, mas sujo com a população. Você está entendendo? Sim ou não? A mídia, ela trabalha para espalhar o escândalo. No meio político, dentro de uma empresa, com um artista importante, com um ator importante, como também podem acontecer escândalos ou erros com líderes espirituais, pastores, bispos, obreiros, sacerdotes. Por quê? Por que Jesus fala que o escândalo é inevitável? O próprio Jesus falou. Porque todos nós somos humanos.
Ninguém, para estar no altar, se transforma em criatura angelical. O pastor, o bispo, o apóstolo, o obreiro, todos são seres humanos. Presta atenção, todos são seres humanos. E como seres humanos, estão sujeitos às suas fraquezas. E cada um precisa conhecer a sua fraqueza. Por quê? A partir do momento em que a pessoa tem o entendimento que ela precisa permanecer de pé, quando ela tem o entendimento de que a sua comunhão com Deus depende da obediência, da fidelidade, quando a pessoa tem consciência de que a sua salvação depende da sua integridade, da sua sinceridade, ainda que ela tenha fraquezas, ela vai descobrir quais são os seus pontos fracos e ela vai se guardar, vai vigiar mais naquele ponto fraco. Ela vai se cuidar mais naquele ponto fraco, porque ela fala, se eu me descuidar nisso aqui, é exatamente nisso que o diabo vai vir me tentar. Cada um de nós temos pontos fortes, mas também temos nossos pontos fracos. Ninguém é totalmente forte. Ninguém é 100% iluminado. Todas as pessoas têm um lado obscuro. Todas as pessoas têm um lado que é o da sua fraqueza. Ninguém é bom 100%, ninguém é generoso 100%, ninguém é bondoso 100%, sempre tem um pouquinho ali que é um pouquinho mal. Sempre tem um pedacinho lá dentro que é, a pessoa, ela é boa, bacana, generosa, ela é de Deus, ela gosta de fazer as coisas para Deus, mas ela é um pouquinho linguaruda demais. Ela é um pouquinho fofoqueira demais. Aí, então, se aquela é a fraqueza da pessoa, é naquilo que ela tem que vigiar, na sua língua, porque é por meio daquilo que ela vai cair, ou ele vai cair. A pessoa, ela é de Deus, ela ama Jesus, ela vem à igreja, ela deixou os vícios, mas ele tem uma fraqueza com mulheres, ele não sabe, ele tem fraqueza com mulheres, então é naquilo que ele tem que vigiar, é naquilo que ele tem que se cuidar, porque senão o diabo vai usar exatamente a fraqueza dele, ou a fraqueza dela, para lhe derrubar, que é isso que o diabo quer. Ou seja, enquanto a obra de Deus for realizada por homens, e até Jesus voltar vai ser assim, haverá escândalos, haverá um que falha, outro que erra. No entanto, os nossos olhos nunca podem estar nos homens. Por quê? Dentro da igreja existem os nascidos de Deus e os nascidos do homem, os nascidos da carne. Aquele que nasce de Deus, ele é como Deus. Ele tem o DNA de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Ele é filho. Aquele que nasce de Deus é filho de Deus. Ele compartilha o que Deus pensa, o que Deus sente, porque um filho, ele se parece aos seus pais, é ou não é? Ele tem características dos seus pais. Então, não é muito pedir que um filho de Deus tenha as características de Deus, que ele tenha atitudes que o Senhor Jesus teria,
que ele tenha a grandeza e a nobreza que o Senhor Jesus teria quando lidava com situações difíceis. Porém, muitas pessoas, seja, não importa o cargo que a pessoa ocupe na igreja, porque pastor, bispo, apóstolo, obreiro, são cargos eclesiásticos, cargos que a gente ocupa na igreja. Bispo, eu estou bispo, mas é um cargo que eu ocupo na igreja. Não é porque eu estou bispo que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada, só tem um que é alguma coisa, que é Deus. Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Então, se tem alguém que é Deus. A gente não é nada. Nós só estamos alguma coisa, porque nós estamos de passagem. Deus é eterno. Então Deus, ele é o único que é, porque ele não está de passagem, ele é. Ele vive para sempre. Nós ocupamos cargos, mas somos fracos. Se não fôssemos fracos, não precisaríamos tanto de Deus. A partir do momento em que eu me acho forte, eu não vou precisar tanto de Deus. Eu vou depender da minha força. No momento em que você se achar forte demais, espiritual demais, santo demais, então você não precisa mais de Deus, porque você já atingiu o ápice, você é Deus, é deusa. Mas é exatamente a nossa condição de pecadores que nos faz necessitar de Deus, do Senhor Jesus, para a nossa salvação. Amém, gente? Nós precisamos dele. Quer dizer que quando os nossos olhos, nós permanecemos na igreja e os nossos olhos estão no pastor, no bispo, no apóstolo, nós estamos com os olhos no lugar errado. Porque o nascido de Deus, ele só tem olhos para Deus, e Deus é perfeito. Sabe o que acontece quando a gente olha demais para os homens? A gente se decepciona com os homens. Quando a gente busca referências nas pessoas, uma referência de fé, uma referência de espiritualidade nas pessoas, normalmente a gente se frustra. Porque até a melhor pessoa do mundo, em algum momento, vai fazer uma coisa que a gente vai desaprovar. É ou não é? Até a pessoa mais santa do mundo, ela vai fazer alguma coisa que a gente vai se entristecer com ela. Por isso que os nossos olhos não podem estar em homens. Porque o nosso alvo, quando nós vimos a igreja, não é ser abençoado, receber milagre, carro, casa própria, sítio, fazenda. Não. Tudo isso vai acontecendo como consequência da atitude de fé, mas esse não é o nosso objetivo e nem tem que ser o seu. O nosso objetivo é entrar no céu. É conseguir entrar no céu, no reino de Deus. Muitas pessoas acham que pelo fato de terem passado pela água do batismo, que ela já está salva. Não, não está não. Ninguém pode passar a sua vida com o sentimento de já ganhei, já ganhei, já ganhei, já ganhei. O que acontece com um time quando entra num jogo achando que já ganhou? Perde. Qualquer time, hein, pode ser o melhor de todos, quando ele entra em campo de salto alto, achando que ele já ganhou, ele perde. Por causa da sua presunção. Ele se descuida das coisas básicas, e vem o outro, se aproveita e ganha o jogo. E muitas pessoas estão perdendo a sua salvação porque ela acha que já ganhou,
Que ela diz, não, eu sou obreiro, pô, sou obreiro, já que eu sou obreiro, eu automaticamente estou salvo, eu já tenho meu uniforme, eu sirvo a Deus. O outro fala assim, não, eu sou pastor, claro, eu prego o evangelho, eu prego a palavra, eu já estou salvo, se eu morrer eu vou para o céu, se Jesus voltar eu vou para o céu. Jesus disse, por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Está entendendo? Ele falou assim que muitos virão até ele e dirão assim, Senhor, Senhor, não comemos contigo, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos tantos demônios. E ele olhando lhes dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Esse que diz Senhor, Senhor, ele achava que tinha direito a passar pela porta, porque ele profetizava, porque curou enfermos, porque expeliu demônios, porque era obreiro, porque era pastor, porque era bispo. E ele se surpreende na porta, quando a porta se fecha e Jesus fala assim, não te conheço. Mas eu comia na tua casa, Senhor. Ele olha bem e fala, não te conheço, não sei quem você é. Mas Senhor, eu preguei a tua palavra, eu me batizei. Tem certeza? Porque muitos acham que pelo fato de ter o título, o cargo, ou por ter passado pelas águas, já ganhou a salvação. Irmão, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, nós não somos eleitos, nós somos candidatos. É como se você agora se candidatasse ao reino dos céus. No momento em que você se batiza, você vira candidato. E aí começa como é que é, missionário? O trabalho para se eleger a eleição, mas antes da eleição, a campanha. É um candidato em campanha. Você se torna um candidato em campanha. Aí nessa campanha você tem que fazer o bem ao próximo, você tem que perdoar quem te ofendeu, você tem que pedir perdão para quem você ofendeu, você tem que evitar ficar fofocando da vida dos outros, tem que cuidar da sua salvação, orar, jejuar, se consagrar, você está em campanha. E quanto tempo dura a campanha? Ah, meu irmão, a campanha dura até o último dia. A campanha para nós sermos eleitos e entrarmos no reino dos céus, essa campanha tem que ir até o último dia. Não é uma campanha de 40 dias, de 3 meses, de 1 mês. Não. É uma campanha de toda uma vida. Eu estou em campanha para entrar no reino dos céus. E cada um de nós temos que estar em campanha. Ninguém pode chegar e dizer assim, não, eu já estou salvo, porque no momento que você achar que já está salvo, você vai relaxar, e aí o diabo vai te pegar. E o diabo pega pastor, pega obreiro, pega bispo, pega membro, pega todo mundo. Qualquer um que se descuidar, o diabo vem, opa, pega na fraqueza e derruba aquela pessoa. E ele consegue derrubar todo mundo que apoiava a sua fé naquela pessoa. Porque nunca você pode se apoiar em homens. A nossa fé, ela tem que estar apoiada na palavra de Deus, no Senhor Jesus, nos ensinamentos de Jesus, em homem nenhum, mas em quem?
no Senhor Jesus. Nele tem que estar firmada a nossa fé, a nossa confiança. Para Ele tem que ser a nossa devoção. E tudo que nós fizermos, não podemos fazer esperando recompensas aqui na terra, esperando recompensa de homens. Mas tudo que nós fizermos, nós temos que fazer aguardando a recompensa de Deus. De Deus. E a pessoa que ela é de Deus, que ela é nascida de Deus, ela não precisa que ninguém fale assim: olha, obrigado por me ajudar. Não. Sabe por quê? Porque ela está fazendo uma coisa que ela ama, que nasce dela, então ela sente satisfação em ajudar. Ninguém precisa agradecê-la para ela sentir satisfação. Ela, ao ajudar, já sente satisfação. Ninguém precisa parabenizá-la para que ela se sinta bem. Ah, eu fiz tanta coisa e ninguém me valorizou. Ah, eu fiz tanta coisa e ninguém me parabenizou. Ué, quer ser parabenizado? Então vai vir alguém, vai lhe parabenizar e Jesus vai dizer assim: bom, você já recebeu o seu galardão. Eu ia até te abençoar, mas como o seu galardão era parabéns, então está aí, o seu patrão te deu parabéns, agora você já tem o seu galardão, não precisa do meu. E nós temos que entender que não precisa ninguém vir dar parabéns, nem agradecer por nada de bom que nós fazemos. O bem nasce daquele que é nascido de Deus. E fazer o bem para ele já é a sua satisfação, já é motivo dele todos os dias colocar sua cabeça no travesseiro e dormir feliz. Falar assim: ah, hoje eu fiz um bem, isso fez um bem para mim. Hoje eu ajudei um enfermo, hoje eu orei por alguém, hoje eu ajudei uma pessoa, dei uma palavra de fé para alguém. Puxa, hoje eu levei um menino viciado para a igreja. Hoje eu falei com uma família que estava se destruindo e consegui salvar aquele lar. Puxa, que felicidade. Ninguém precisa te agradecer, ninguém nem precisa saber que você fez aquilo. Mas quando você é de Deus, o fazer o bem já lhe traz muita felicidade, lhe traz muita satisfação. Você está entendendo? E isso só acontece com aquele que nasce de Deus. Aquele que é nascido da carne, ele segue a carne. Então ele anda com alguém que fala palavrão, mas a pessoa é da igreja, mas xinga palavrão. Aí ele fala assim: ah, não está errado falar palavrão, fulano está falando, né? Ele é pastor, ele é obreiro, então vou falar também. Ué, mas não é porque o fulano é pastor, é obreiro, que tudo que ele faz está correto. Não, mas ele é um líder espiritual. E daí? Eu não tenho consciência do que é certo e do que é errado? Para mim pouco importa se é líder, se é pastor, se é obreiro, se é... pode ser o papa, pode ser o que for. Eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. E eu não vou copiar o que é errado. Você tem que ter consciência do que é certo e do que é errado e não copiar o que é errado. Amém? Agora, pior do que fazer uma coisa errada é ser a mídia das coisas erradas. Pior do que cometer o erro é ser o divulgador do erro. A mídia, o WhatsApp do erro. Pior do que cometer o pecado é se tornar o grupo do WhatsApp que conta o pecado para todo mundo. Você está entendendo, sim ou não? Esse faz pior do que aquele que cometeu o escândalo, porque ele espalha o escândalo. Tem o que comete o escândalo e tem aquele pelo meio do qual o escândalo é espalhado. Esse é pior. Aí o Senhor diz aqui, vamos continuar.
Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem ou da mulher. Eu estou falando mulher, aqui não está escrito não, tá? Mas senão fica muito machista e as mulheres querem direitos iguais, é ou não é? Então vamos, direitos iguais. Fala assim, ai do homem, então vamos botar a mulher também no meio. Ai do homem, pelo qual vem o escândalo. Quer dizer, um cometeu e o outro colocou no grupo do WhatsApp para todo mundo saber. Espalhou. Esse ainda é pior do que o que cometeu. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Lança de ti o que te faz pecar. Agora vamos entender o que eu falei agora. Um é o que comete o escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ou seja, vem à tona, né? Ai daquele através de quem vem o escândalo. Quer dizer, ele é mais amaldiçoado que o cara que cometeu o escândalo. Vamos ver um exemplo? Abre aí em Gênesis 9. Deixa eu te mostrar um exemplo. Gênesis 9, versículo 20. Noé pronuncia bênção e maldição. Sendo Noé da arca de Noé. É o Noé da arca de Noé. Noé, a água baixou, ele saiu do barco e decidiu plantar uma vinha. Ele era lavrador, então escolheu um campo e plantou uma vinha com as mudas que ele levou na arca. Olha só, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ele ficou bêbado, e bêbado tirou a roupa e ficou peladão andando pela casa, andando pela tenda dele, bêbado. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, que eram os outros filhos, tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros de ambos, e andando de costas, eles não queriam ver a nudez do pai, porque eles não queriam ter aquela lembrança do pai pelado na cabeça deles, para que eles continuassem respeitando o pai deles. Você está entendendo? Olha a atitude desses 2. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, porque eles não queriam ver aquilo, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo.
Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Olha só, Noé cometeu um ato escandaloso. Para aquela época, foi um ato escandaloso. Ele ficou pelado, tudo bem que não tinha quase ninguém mais na terra, que Deus matou todo mundo afogado, foi ou não foi? Pois é. Ele foi, tirou a roupa, ficou peladão e bêbado. Cã chegou e viu. Em lugar de Cã ser discreto com o que ele viu, ele saiu dali e foi espalhar para quem ele achou. Não tinha muita gente na terra, ele encontrou os dois irmãos e começou a fofocar com eles. Aí, papai está peladão lá fora, você não sabe o que eu vi, você não sabe o que eu vi, se eu te contar, você vai se escandalizar. Papai está com as partes de fora lá, peladão, está doido, bebeu demais. Os irmãos chegaram, eles já sabiam da cena, pegaram uma capa e vieram de costas e desviando o rosto até o pai. Se abaixaram, cobriram a nudez do pai deles, eles não quiseram nem olhar. Essa foi a atitude correta. Noé cometeu o escândalo e Cã espalhou a notícia. Cã e a geração dele foi amaldiçoada, e Noé falou: você vai ser escravo dos teus irmãos. Você não vai nem ser escravo dos teus irmãos, você vai ser escravo dos escravos dos seus irmãos. Porque ele fez pior do que o pai. Você está entendendo? Sim ou não? Ele fez pior do que o pai. É isso que acontece quando nós presenciamos um escândalo, ou supostamente vemos um escândalo, e em lugar de resolver aquilo ali, a gente sai dali e sai espalhando para todo mundo na igreja. Aí sabe o que acontece? Todo mundo fica falando do boato. Levanta-se um boato que ninguém viu, ninguém presenciou, ninguém viu, mas o boato vira verdade porque ele é espalhado para um monte de gente. Aí, como a proporção chega ao ouvido de um monte de gente, todo mundo fala: não é verdade, pergunta para fulana. Aí a fulana: é verdade, eu ouvi a fulana falando. E aí vai o outro e fala assim: não, mas é verdade também, porque a fulana também falou. Mas e aí, mas você viu? Não, eu não vi, mas todo mundo está falando, então deve ser verdade. É ou não é? Você pega um monte de cinzas e sopra, e espalha no vento. Depois tenta juntar elas de novo. E você acaba com a vida de alguém. Quando a gente age como Cã, a maldição vem sobre nós. Quando nós agimos da forma correta, como Sem e Jafé, que disseram: não, vamos ser discretos, não vamos espalhar a nudez do nosso pai. Quando, por exemplo, um obreiro que tem um cargo na igreja, um pastor que tem um cargo na igreja, ou um bispo que tem um cargo na igreja, comete uma falha, aquela falha não pode ser espalhada, não por causa dele, mas por causa da igreja, porque ele não é a igreja. O obreiro não é a igreja, o pastor não é a igreja. Ele está de passagem naquele lugar, ele está e depois ele não vai estar mais ali.
É ou não é? Quantos pastores já passaram aqui com vocês? Um só? Dois? Desde que a igreja... Quem está aqui há bastante tempo na igreja? Quem está há bastante tempo? Já passou bastante pastor aqui? Já foi trocado? Então isso é uma prova de que o pastor, ele não é a igreja. Ele está ali cumprindo uma missão. Quando a missão for concluída, ele vai sair dali para cumprir a missão em outro lugar. E se a missão dele falhar, ou a missão dele não for cumprida, ou ele não for honesto, ou ele cometer alguma coisa que ele não deveria ter cometido, então ele simplesmente é desligado e pronto. E nem a liderança da igreja comenta o que aconteceu, e nem ninguém vai comentar, porque é uma coisa interna, se resolve internamente, não se espalha. Por que eu vou espalhar uma coisa que não diz respeito a ninguém? Cada um tem que cuidar da sua vida, cada um tem que cuidar da sua família, cuidar do seu casamento. Se um fala, mas o casamento do obreiro deu errado, mas o casamento daquele pastor deu errado. Problema daquele pastor e problema daquele obreiro. Cada um tem que cuidar do seu casamento, senão vai acabar também. Às vezes a gente cuida demais do casamento dos outros, quando a gente deveria cuidar bem do nosso. Às vezes a gente vira vigia da vida do vizinho, quando que a gente tem que vigiar as nossas fraquezas, para não cair, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, amém? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós temos que ter essa inteligência de entender, o homem pode falhar, mas o homem não é a igreja é muito maior que qualquer homem. A igreja, ela é maior que o bispo, ela é maior que o pastor, ela é maior que o apóstolo, a igreja é maior que tudo, ela é o corpo de Cristo. Ninguém é líder da igreja, o líder da igreja é Jesus. E a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Pelo Espírito Santo. Então, aprenda. Primeiro, não siga homens, siga Jesus. Amém? Siga Jesus. Segundo, o homem pode cometer um escândalo, mas pior que o que comete é o que espalha o escândalo, porque o que espalha o escândalo é o que destrói as pessoas. Por exemplo, olha o que a mídia faz. Vamos dar um exemplo só. A mídia pega e espalha o nome de um monte de político que é investigado, mas não é condenado. Alguns vão ser, outros não, mas o nome deles já está espalhado para todo mundo. O que a população começa a dizer? Todos os políticos são ladrões, é tudo safado, é tudo sem vergonha. Mas tem gente boa lá. Tem gente boa. De todos os nomes, que eu estava só olhando ali, eu vi todos os nomes citados entre deputados, senadores, é uma minoria, não é a maioria deles, é a minoria dos deputados, minoria entre os senadores, minoria, não é a maioria. Mas por causa daquela minoria, 40 e pouco, 50 e pouco, os 400 e cacetada, tudo leva a fama de bandido, ladrão, sem vergonha. Espera aí, que isso? Vamos colocar a cabeça no lugar. Mas você vê o que a mídia faz. A mesma coisa os filhos de cão, ou os filhos do cão, fazem. Porque o filho do cão, que não é filho de Deus, é o filho do cão. O filho do cão, ele espalha o escândalo para que a igreja diga assim: pastor nenhum presta,
Obreiro nenhum presta, igual a população fala, político nenhum presta. Mas tem gente boa lá, tem gente que é lutadora, tem gente que representa o povo, tem gente que peleja lá para defender a moral, para defender o bom costume, para defender as coisas de bem. Tem ou não tem? Tem sim, tem sim. Como tem os perversos, os sem vergonhas, os bandidos. Tem. Mas a mídia quer que todos eles sejam vistos como bandidos. Como o filho de Cã, ele quer que os pastores sejam vistos como sem vergonhas, como bandidos, como traidores, como ladrões. Então a gente tem que vigiar com o filho de Cã. Amém? Porque tem muitos filhos de Cã e filhas de Cã espalhados pela igreja. Vigia com eles. Se afasta. Sai de perto. Porque quando você ouve uma coisa que te deixa triste, aquilo não veio de Deus, aquilo ali veio do diabo. Quando você ouve uma coisa que coloca dúvida no teu coração, a dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Colocou aquela palavra, trouxe dúvida para você, foi o diabo que mandou aquela palavra. Então a pessoa que trouxe aquela palavra foi enviada pelo diabo para você. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? É verdade. Porque quando alguém é enviado de Deus, o que sai da boca dessa pessoa te transmite fé, coragem, força, motivação, vontade de vencer, de lutar, de fazer o bem, de ganhar almas. Mas quando vem uma palavra do diabo, você perde a vontade até de vir para a igreja. Perde até a vontade de vir buscar a Deus. Mas porque ouviu a voz do diabo que saiu da boca de alguém. Esse alguém pode ser um membro, esse alguém pode ser um obreiro, esse alguém pode ser uma obreira, esse alguém pode ser uma pessoa muito influente da igreja. Não importa quem, mas o diabo vai usar a boca de alguém para tirar a tua fé, para matar a tua fé. Por isso que eu estou dizendo, se apegue com Jesus. Se apegue com Deus, seja forte. Amém, gente? Seja forte. E o que o Espírito Santo ensina para vocês, vai e fala para os outros. Fala para os outros. Porque se a palavra de Deus fosse espalhada com a mesma força, se as pessoas se empenhassem tanto em espalhar a palavra de Deus, como elas se empenham em espalhar uma fofoca, o mundo inteiro já estava evangelizado. Estava ou não estava? Até a Coreia do Norte estava evangelizada. Até a Coreia do Norte já tinha gente lá aceitando Jesus. Mas as pessoas se empenham para espalhar um boato, mas elas não se empenham para ganhar almas, para espalhar o bem, para espalhar a palavra de Deus. Isso não é justo. Ou você acha que é? Não é justo. Então, irmão, vigiai e orai. Amém?